Devocional do dia. Uma palavra de fé e esperança. Mais uma edição do nosso devocional, nosso momento de meditação na palavra de Deus. Que coisa boa, né, gente? Que momento especial esse momento de alimentarmos a nossa alma, né? E hoje nós vamos meditar no livro de Gálatas, capítulo 1, os versos 8 e 9. O texto vai dizer assim: ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema, amaldiçoado. Esse texto aqui, ele é muito forte. E ele fala de uma realidade bíblica que existia naquele tempo, no tempo que Paulo estava escrevendo aos Gálatas, né? Era uma realidade naquela época e, infelizmente, é uma realidade nos dias atuais. Porque muitos, em nome da fé, se dizendo pregar a palavra da verdade, pregar o evangelho de Cristo Jesus, eles usam esse evangelho para benefício próprio. E às vezes, teoricamente, assim, meio que camuflado, eles dizem pregar a verdade, mas no fundo estão pregando um evangelho totalmente diferente e distorcido da realidade cristã, que é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Cristo Jesus, ele é muito simples. Ele não precisa de muita coisa. A Bíblia, a fé, o Senhor Jesus Cristo é algo que nós temos de tão particular, de tão rico, de tão importante. E é algo que faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e precisa fazer sim, mas de forma muito simples, de forma muito singela. Não precisa de muito malabarismo, de muito emocionalismo, não precisa disso. Precisa do verdadeiro evangelho, que é o evangelho de dar a outra face, de caminhar mais uma milha. E hoje nós estamos vendo a realidade que muitos estão pregando o evangelho, mas querem viver uma vida independente, uma vida que não condiz com a palavra de Deus. Isso aqui é algo muito sério e nós precisamos atentar para isso, porque muitas das vezes nós temos visto pessoas frustradas, pessoas que estão tristes e até contrariados com a fé, com a igreja, com as pessoas que se dizem servos de Deus. Nós temos visto muitas pessoas machucadas por causa disso, porque não estão pregando, ou até pregando, mas não vivendo o verdadeiro evangelho. E aí Paulo, ele vai dizer, ainda que nós, ou seja, um de nós, que tem o nome de crente, tem o perfil de crente, né? De servo de Deus. Aí ele vai dizer, ainda que nós, ou até mesmo um anjo dos céus, pregar um evangelho diferente daquilo que nós pregamos, de que fomos ensinados por Cristo Jesus. Se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, é o que está escrito, que seja amaldiçoado, anátema. Então, o que nos chama a atenção nesse texto aqui é que muitos estão realmente distorcendo a palavra de Deus. A palavra tão simples. Jesus nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E, infelizmente, nós temos visto uma outra realidade. Às vezes, é uma verdade maquiada, né? Que as pessoas se dizem amar, se dizem ser servos de Deus, mas no fundo estão procurando seus próprios benefícios. O apóstolo Paulo já tinha alertado sobre isso.
E eu quero chamar a sua atenção para um assunto muito importante nesta manhã. Não olhe para o homem, não olhe para o ser humano, olhe para Cristo Jesus. Talvez eu esteja aqui falando para pessoas, para vidas que estão afastadas dos caminhos do Senhor, ou alguns que estão até sem cultuar no templo, sem ir ao templo, cultuar, prestar o seu culto, porque ficaram entristecidos com o homem. Mas o que eu quero te dizer nesta manhã é que Cristo, Ele é a própria verdade, Ele não falha. Ele te ama, Ele quer o melhor para você. Então não fique olhando para o homem, olhe somente para Cristo, viva o verdadeiro evangelho. Procure uma igreja bíblica, uma igreja que vive a verdade, que prega e que vive a verdade. E não olhe para o homem. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque se nós ficarmos olhando para o homem, nós vamos nos enfraquecer, nós vamos desistir. E aí tem um outro detalhe muito mais forte, é que nós não podemos ficar olhando para o homem, porque o homem é falho e nós também somos falhos. Nós precisamos entender que nós somos falhos, nós não somos fáceis de lidar também. Então, se eu olhar para mim, eu olhar para as minhas falhas, tentar me consertar diante de Deus, eu não vou olhar para o homem, para o outro. Eu não vou ficar olhando só as falhas do outro, eu vou olhar para as minhas falhas também. Então, independente da realidade que nós estamos vivendo, que muitos têm pregado o evangelho por seu próprio interesse, para tirar benefícios próprios, olhe para Cristo, sirva a Cristo, viva a palavra de Deus. Procure uma igreja, um lugar que você vai sentir bem, uma igreja que prega a palavra, que vive a palavra, que ensina o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, e olhe somente para Cristo, Ele que é Ele que é o autor e o consumador da nossa fé. É Ele que coloca a fé em você e é Ele que desfruta desta fé. Então eu quero dizer para você nesta manhã, olhe somente para Cristo. Não olhe para o homem. O homem é falho. Você também é falho. Eu sou falho. Nós somos falhos. Mas Deus é perfeito. E Ele nos ama. E Ele quer o nosso melhor. E a grande mentira do inimigo é justamente essa, que você não precisa congregar, que você não precisa estar em comunidade. Precisa sim, é bíblico. Nós precisamos congregar. Nós precisamos unir as nossas forças, estarmos em comunhão com o corpo de Cristo, porque somos membros do corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo diz que nós não podemos fazer acepção de pessoas e nem desmerecer os membros do corpo. Por mais simples e pequeno que seja um membro do corpo, ele é importante. Você é importante, o seu próximo é importante e todos nós somos importantes para o reino de Deus. Dedique-se a obedecer, a viver a palavra de Deus e servir a Ele com sinceridade, não olhando para o homem, mas olhando somente para Cristo.